O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. E ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordeno. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Palavra da salvação. Pode sentar-se. Meus caros amigos, hoje nós celebramos hoje e amanhã, o dia da Santíssima Trindade. Um só Deus em três pessoas. Por isso, inicialmente, vou falar alguma coisa sobre a Santíssima Trindade, mas muito pouco. Pois justamente ao falar da Santíssima Trindade, nós estamos falando do mais alto dos mistérios da nossa fé. O mais alto dos mistérios. Por quê? Se a Trindade é a estrutura justamente da nossa fé, tudo que fizermos em matéria de fé deve desembocar nela. Enfim, tudo nossa fé tem a marca da Santíssima Trindade. Fé do Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui nós podíamos olhar longamente sobre nossa própria vida. Nós nascemos e somos dedicados à Santíssima Trindade através do batismo. Quando o próprio Jesus falou nesse Evangelho, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é da Santíssima Trindade. Depois crescemos, da primeira comunhão, também recebemos em nome da Santíssima Trindade. Fomos crismados também em nome da Santíssima Trindade, especificamente para recebermos o Espírito Santo. Depois vocês casaram, também foram abençoados em nome da Santíssima Trindade. Qualquer coisa que a gente faz na vida, sempre fazemos normalmente o sinal da cruz. Eu vejo sim com muita alegria, quando passo as ruas para fora do mundo, afora onde fui, sempre as pessoas que passavam diante da igreja faziam o sinal da cruz, símbolo justamente da Santíssima Trindade. Então, nem sempre nos lembramos que este gesto que nós fazemos, sinal da cruz, da própria Santíssima Trindade, seja do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois é. E assim, por exemplo, também fazemos nossas orações. E rezamos, dirigimos-nos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso, prestando bem atenção durante a missa, sobretudo a oração eucarística. A oração se dirige ao Pai. É Jesus que fala e dirigindo-se a oração para o Pai, mas também através do Espírito Santo. Pois é. E depois, veja que, por mais que tentemos explicar a Santíssima Trindade, sempre permanece a Santíssima Trindade como um grande mistério da nossa fé, que nossa inteligência não tem capacidade de explicar. Por isso mesmo, mistério. Mistério, ninguém consegue explicar. Pois é, por isso mesmo, diante desse grande mistério, nós somos convidados, especificamente hoje, amanhã, como sempre, a nos ajoelhar em reverência e adoração à Santíssima Trindade. Aqui faço uma pequena interferência.
vou agora começar a falar um pouco sobre Nossa Senhora. Nossa Senhora padroeira dessa comunidade, mãe da igreja e mãe também de todos nós. Não vou falar assim como várias vezes já falei aqui, falando sobre toda a vida de Nossa Senhora. Alguns pontos que achei assim mais interessante, porque a celebração justamente da Santíssima Trindade é bom e louvável iniciarmos com ela, com Maria, Virgem e Mãe, Mãe da Igreja, reiniciar o tempo tempo comum, assim chamado. E com a Santíssima Trindade termina o período pascal. E nesse período pascal, nós celebramos várias grandes comemorações da Páscoa até o dia de hoje. Por exemplo, só para citar alguns, celebramos a Páscoa foi no final de abril, e por isso, de março, aliás, por isso mesmo, primeiro dia de maio já foi dedicado a São José Operário. No dia 12 de maio, nós celebramos a ascensão do Senhor aos céus. E também, o que mais que celebramos nesse dia? Dia das Mães. Dia das Mães. Lembrando justamente que Jesus também teve mãe, como todos vós, todos nós temos ou tivemos. E além disso ainda, logo em seguida, nós celebramos o dia de Pentecostes, foi domingo passado, dia 19, este mês de maio. Pentecostes também que Jesus tinha prometido que iria enviar para nós o Espírito Santo Paráclito, o defensor, o advogado, diríamos assim, de todos nós. E aquele que nos iria iluminar para conhecermos bem o caminho do Senhor e também para segui-lo. E com isso nós celebramos então, hoje a Santíssima Trindade como conclusão de todo esse período. Na próxima quinta-feira estaremos celebrando outra festa, festa de Corpus Christi, ou seja, a presença real de Jesus na Santa Eucaristia. Agora veja que, por exemplo, que encontramos justamente através de Nossa Senhora, a Virgem pura e imaculada, a paz, a alegria de viver a fidelidade em Cristo nosso Senhor. E depois, com a mãe da igreja, aprendemos também uma série de coisas. Em primeiro lugar, aprendemos a acolher a palavra de Deus. Acolher a palavra de Deus e também observá-la. E depois ainda, ela é a primeira discípula de Cristo nosso Senhor. A primeira que viveu mais de perto a vida do próprio Cristo Jesus. Sem dúvida alguma, ela sempre esteve atenta às palavras de Jesus e guardava tudo isto no silêncio do seu coração. Nossa Senhora. Ela acompanhou também os apóstolos, discípulos, quando começaram a sua missão. E quando iam enviados para terras longínquas, Nossa Senhora, sem dúvida alguma, encorajava os apóstolos para que não tivesse medo, mas de fazer tudo o que ele vos disser, daquilo que aconteceu na boda de Caná da Galileia. E mais ainda que ela insistia, sem dúvida alguma, sempre: amai-vos, amai-vos, amai-vos uns aos outros. Sem dúvida alguma, por as palavras de Nossa Senhora. E Maria, mãe da igreja, também nos faz discípulos e missionários para justamente colaborarmos na construção do mundo e para que haja uma sociedade mais justa e mais fraterna. Para quê? Para reconhecer justamente e acolher a presença de Jesus constantemente em nossa vida. Muitas vezes pensamos, onde é que está Deus? Como escutei várias vezes, até de meus familiares, alguns que eram crentes, realmente crentes, tinham muita fé, mas me perguntaram: Padre Albino, onde é que está Deus? Grandes calamidades do Rio Grande do Sul, onde moram, inclusive minha família, mas eles não foram diretamente atingidos por males maiores. Pois é, e por isso mesmo, nós também podemos ser discípulos de Cristo. Como foi Maria,
ao dizer, por exemplo, que é a serva do Senhor. Dia em que foi convidada para ser a mãe do próprio Filho de Deus. Maria respondeu seu sim e disse: eis aqui a serva do Senhor, para fazer a vontade justamente do Pai. Maria, mãe da igreja e da esperança, ensina justamente a perseverar também na oração. Se você prestar bem atenção, até a primeira parte do Evangelho de hoje, em que os apóstolos se reuniram, logo depois da ascensão do Senhor, reuniram sempre no templo de Jerusalém, e Maria, a mãe de Jesus, estava com eles. Fazer isso por quê? Que Nossa Senhora, por isso mesmo, é modelo também de oração. Por isso também rogamos ao Pai que a igreja semelhante à Virgem Maria, que é exemplo da serva do Senhor, conserve intacta sempre mais a sua fé robusta, a esperança do alto e fortemente a caridade ardente e de coração sincero. Maria foi feita a mãe da igreja e ouve, aquela mãe que ouve, que escuta, que ora, que reza, a mãe virgem, que também é mãe da igreja, mãe também de todos nós, e sobretudo esta mãe que dá a luz, o próprio Filho de Deus, a mãe que espera também a ressurreição do Filho. Em uma palavra, Maria é exemplo de toda a igreja. Por isso mesmo, nós queremos também pedir a Nossa Senhora, pedir a ela para que nos ajude. Por isso eu digo assim, que Virgem Maria, se precisa, enfim, e ajuda-nos a pedir a teu Filho, que empreste nova força à nossa fé, que dê novas asas à nossa esperança, que fortaleça o fundamento da nossa fraternidade e também do nosso amor. Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, acolhei em vosso coração como peregrinos da esperança todos os cristãos deste mundo, desta paróquia especificamente, mas que também a Virgem Mãe acolha não só os paroquianos aqui, mas de todos os adultos e anciãos, jovens e as crianças, acolha também os doentes e todos aqueles que vivem na solidão. Acolhei também os trabalhadores do campo e da indústria, e os intelectuais das escolas e universidades, os funcionários de todas as instituições. Devemos, sim, louvar Nossa Senhora, ela que, sem dúvida alguma, é o grande modelo para todos nós.